Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que traz dinheiro de volta para a sua empresa. Eu estou aqui com nossos sócios Adriano Rodrigues, Jorge Neto e Sérgio Castroviejo, e eu sou Ronan Garcia. Meus amigos, o tema de hoje é planejamento tributário. A gente já falou em outros episódios que existem assim várias maneiras lícitas de de uma empresa pagar menos impostos, né? De uma empresa se fazer uma gestão tributária eficiente, né? E pagar menos impostos, mas de forma absolutamente legal, né? Aproveitar daquilo que a legislação traz para poder pagar menos impostos. Isso a gente chama de elisão, né? Elisão fiscal. Então, o planejamento tributário é só mais uma ferramenta e, como a gente tem feito aqui, trazendo informação de qualidade, de extremo valor para você que está nos ouvindo, o planejamento tributário é só mais uma das ferramentas que estão disponíveis para o empresariado brasileiro para que ele possa buscar condições de pagar menos impostos dentro da legalidade. Sérgio, você é um dos nossos sócios e atua muito forte nessa questão do planejamento tributário, sobretudo para as empresas do Simples Nacional. É muito comum a gente se deparar no dia a dia com empresários que nos procuram e dizem que tem 4, 5, 6, 7, 10 empresas de CNPJs distintos, todas elas no Simples Nacional, e muitas vezes tem uma impressão de que está pagando uma carga tributária menor do que se tivesse no lucro presumido ou no lucro real. É muito importante a gente trazer esse tema, porque isso nem sempre é verdade, né? A gente já fez vários estudos para as empresas que estão em situações como essa e constatamos por A mais B que é urgente a necessidade de mudança do regime dessa empresa e de um planejamento, de uma reestruturação societária para que ele possa se enquadrar no regime mais adequado e aí sim pagar menos impostos. Porque a empresa não é porque ela está no Simples Nacional que ela está pagando menos impostos. Isso é uma visão meio deturpada da realidade, né? Por isso a importância de um planejamento tributário que olha a sua empresa para o futuro. A recuperação tributária, ela tem algo de um pouco diferente do planejamento. Na recuperação tributária, a gente olha e busca identificar se nos últimos 5 anos a empresa pagou algo indevidamente, algo a maior, e traz esse dinheiro de volta. Por isso chama recuperação tributária. Já no caso do planejamento, é meio que olhar para frente, né? Fazer ajustes, olhar a empresa como está hoje, fazer um estudo dessa empresa e olhar para o futuro. Então, assim, dentro desse contexto, a gente sempre orienta quando a gente se depara com empresários que estão nessa situação, e é muito fácil de identificar indícios, né, Sérgio, de que ele está pagando a mais. Você tem alguns casos assim, Sérgio, para trazer para nós desse contexto e já trazendo o planejamento tributário como uma excelente ferramenta de gestão tributária para o pagamento de menos impostos? Temos, sim. Então, esse caso que você contou aí é muito comum, né? Hoje o empresário, ele vira empresário por acaso. Ele vem empreendendo desde novo, com seus 12 anos, ele já começa a vender alguma coisa, vai testando, testando. Quando às vezes ele está no quinto, sexto empreendimento dele que ele acerta. Aí ele começa o quê? Focar em vender. Vender, vender, tô no Simples Nacional, tô vendendo. Chega um momento que ele dá certo. Aí ele começa a faturar mais. Aí ele quer fazer o quê? E como ele não tem conhecimento da gestão tributária, ele acha que a melhor maneira às vezes é ficar no Simples Nacional. Então ele está no Simples, aí ele começou a aumentar o faturamento, mais de 200, 300 mil, para ele não sair do Simples. Ele abriu uma segunda empresa no nome da esposa e assim ele vai crescendo. Daqui um pouco ele tem um grupo de empresas no Simples Nacional, né? Que o nome do pai, da mãe, do filho, do papagaio. Aí é dessa forma que ele vai crescendo. Errado ele não tá porque é falta de conhecimento. Mas isso a gente está trazendo hoje para ele aqui, esse conhecimento. Que no Simples Nacional, até um certo valor, compensa ele estar no Simples Nacional. Mas quando ele começa a ramificar para mais de uma empresa,
Aí tem que fazer um estudo que é o planejamento tributário. O que acontece? Ele fica com aquela ilusão que eu estou no Simples, eu estou pagando barato. Ao tanto que é simples ele analisar isso. Ele está no Simples Nacional e no Simples Nacional tem as faixas etárias de percentual para cada valor que ele fatura. Então, quando ele começar a prestar atenção nisso, e lá na faixa e ver o percentual que ele está pagando de imposto sobre o faturamento, ele vai ver que às vezes é alto e ele não percebia isso. Pode ser 10%, pode ser 15% ou 17%. Então, ele vai estar nessa faixa pagando isso de impostos sem ter nenhuma dedução ou aproveitamento de crédito que ele poderia estar em outro regime. E ele também fica entendendo que pagar 30 mil, 40 mil de guia de Simples Nacional, ele está pagando barato. E não está. A hora que ele pegar e somar todas as guias desse grupo econômico dele, vai dar um valor relevante. E nisso, se ele tivesse em outro regime, poderia estar pagando a metade e 100% legal. Porque quando o empresário tem mais de um CNPJ no Simples Nacional, do mesmo ramo de atividade, ele tem um grupo econômico. O que o grupo econômico, o que acontece com o grupo econômico? Se ele receber uma fiscalização, ele vai ser desconstituído do Simples Nacional, ele vai para o lucro real ou lucro presumido, e o fiscal vai autuar ele nos últimos 5 anos como se estivesse no lucro real. Então, ele está num risco grande, eu não sei nem como é que ele dorme, coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir calmo, porque imagine só, você tem lá 10 anos, 15 anos construindo um patrimônio, e do dia para a noite você recebe uma fiscalização que a tua multa é maior do que o patrimônio que você juntou toda essa vida. Então você perdeu uma vida aí, né? Então é uma estratégia, né, Sérgio, me permita, que pode estar gerando um enorme passivo tributário. Uma enorme bomba relógio. Exatamente. Numa ilusão de que está no melhor regime, porque se tem a falsa percepção de que é simples, né, Adriano? Você já até falou isso em outro episódio, que de simples não tem nada de simples, mas que fica na ideia do imaginário, né? Então o Sérgio trouxe aí, você tem faixas de faturamento que a partir do momento que você vai passando, você vai mudando de alíquota. Exato. Então essa alíquota pode ir aumentando, 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 e você fica iludido, olhando só cada empresa individualmente, quando na verdade está saindo do seu caixa das 10 empresas que você tem, porque todas elas fazem a mesma coisa. Elas só têm um CNPJ diferente do outro, e sócios diferentes. Mas no fundo a gente sabe da realidade. Muitas vezes acaba tendo a constituição e a caracterização desse grupo econômico. E a regra é muito clara, né, Adriano? Se você tem lá um conglomerado de empresas, às vezes até no mesmo endereço, muda só a sala, né? Então assim, a gente tá falando, gente, porque é coisa real, é vida real aqui, né? Realidade. Então é muito importante que você que está nos ouvindo, se você se identificou com essa realidade, busque fazer um planejamento tributário, porque quando você junta tudo isso, o faturamento dessas 5 empresas que você tem, dessas 10 empresas que você tem, achando que está fazendo economia tributária, você pode não estar fazendo. Pelo contrário, você pode estar gerando um enorme passivo tributário. E o que é pior, que eu vejo, é a mentalidade. Porque quando você se coloca nessa mentalidade de empresa pequena, você se coloca como pequeno. E você fica lutando. Eu já escutei esse de empresário, Sérgio. O cúmulo, eu escutei o empresário dizer assim, não, eu não quero vender mais não. Eu não quero faturar mais, porque se eu faturar mais, eu saio do Simples. Exatamente. O que ele está dizendo para a mente dele é que ele não quer crescer. Ele não quer ser um empresário pujante, ele não quer ser um empresário que vai construir um império, que... No fundo ele quer, só que ele está dizendo algo para o cérebro dele contra isso. A mente dele vai estar tão com medo de sair do Simples, como se ele estivesse fazendo a maior vantagem do mundo, e ele está se privando de crescer. Então é uma pena isso, e a gente está aqui para te chamar a atenção para isso, para que você olhe para dentro e busque o quanto antes fazer esse estudo, que a gente chama aqui internamente de planejamento tributário, e identificar se essa é a melhor estrutura societária para que você esteja, e você avalie se você mudar para o lucro real ou para o lucro presumido, se no fundo, fazendo um exercício de comparação, né, o que a gente faz com isso? A gente pega as mesmas condições e joga isso como se fosse, faz uma simulação, Exatamente, como se você regimes. estivesse nos outros 2 regimes, né? Você está no Simples, só que a gente vai pegar
o grupo inteiro, para que seja justa. É uma análise do grupo inteiro, porque você está faturando aquilo tudo, né? Você só abriu várias empresas em CNPJs diferentes. Então, a gente demonstra por A mais B. A gente já falou aqui também, Adriano, Jorge, Sérgio, por várias vezes, que o lucro real é aquele regime de tributação que tem mais oportunidades de recuperação tributária. Então você tem lá incentivos, você tem lá possibilidade de tomada de crédito, você tem lá no próprio regime do lucro real condição de se aproveitar de benefícios que estando no Simples você não tem. Então não é só o fato de você estar gerando um eventual passivo, porque você já deveria ter saído do Simples há muito tempo. Mas também é você estar se privando da possibilidade de ter benefícios que você não pode ter no Simples Nacional. Não é isso, Adriano? Ronan, meu cara, tava você falando aí, o Sérgio, eu fiquei lembrando de algumas situações que se não fosse triste, seria cômicas. Eu vou consignar duas falas aqui. A primeira, ao longo dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, dessa missão nossa e propósito de levar conhecimento tributário, conhecimento fiscal, conhecimento contábil, conhecimento de gestão, eu ouvi muitos contadores falando assim: eu prefiro 30 empresas no Simples do que uma no lucro real. Então, assim, quem está ali ligado no contador, quem está ali assessorando, o contador não, no empresário, assessorando o empresário, quem está cuidando do contábil do empresário é o contador, que ele não incentiva o empresário a tomar uma decisão, né? Inicialmente, o que seria essa decisão? Fazer um estudo. Você não se muda de regime sem fazer um estudo. Fazer um estudo com alguém que tem expertise, com alguém que tem referência, com alguém que tem resultado. Porque não é tão simples. Eu já falei que em tributação no Brasil não tem nada simples. É tudo muito complexo. Então vamos lá. Quando vocês citaram assim, o cara tem 10 CNPJ, tem 10 empresas. Eu fiquei pensando aqui, se o cara tem 10 CNPJ, tem 10 empresas, provavelmente ele tem 10 aluguéis. Provavelmente ele tem 10 fatura de energia. Provavelmente ele tem 10 fatura no mínimo de telefone. Provavelmente ele tem 10 sistemas instalados nas suas empresas. Software. Provavelmente ele tem 10 folhas, né, que são empresas diferentes, CNPJ, 10 folhas. Né? Se ele prestar serviço de transporte, se for mercearia, supermercado, ele vai ter 10 gastos com combustíveis, com transporte. No Simples Nacional, ele não pode se creditar de nada disso. Não pode se creditar de nada disso. Se ele tivesse em um outro regime, a depender do caso, ele poderia tomar crédito disso, reduzir a carga fiscal. Só em relação a isso que eu estou falando, ele já reduziria a carga fiscal dele só porque ele poderia tomar crédito. Então é uma análise muito pontual, muito caso a caso. Então, assim, existe uma noção que ela não se aplica a todas as empresas, porque até da localização da empresa, a depender da localização da empresa, você tem um favorecimento fiscal. Né? Exato. Você está se você é um prestador de serviço, a margem do ISS-QN vai de 2 a 5. Se você estiver no município que é 2, certamente você vai ter uma economia do que naquele município que é 5. Então vamos lá. Então só o fato de você ter escolhido o município correto já te favorece. Outra coisa, de quem você compra. Se você tiver se você fez a migração, você foi para o lucro real, se você comprar de pessoa jurídica, você pode se creditar, então vai muito disso. Mas, assim, de uma forma genérica, o que você poderia dizer? Porque todo mundo te aborda assim, cara, é interessante eu sair do Simples? Eu tô com autopeça, é bom eu sair do Simples? A pergunta é assim, ou no supermercado, eu tô no Simples, eu tô com uns 3 anos no Simples, você acha que é bom eu sair? Não é assim, a resposta ela não é bate-pronto. Até mesmo porque você tem que fazer uma projeção analisando todos esses dados, a localização, o produto que você vende ou o serviço que você presta, os teus fornecedores, você tem que analisar os teus fornecedores, as tuas despesas, a natureza das tuas despesas, se aquele segmento, aquela tua atividade, se ela é incentivada, se ela é desonerada. A gente tem indústrias no Simples Nacional. Pois aí começa a complicar, né? Indústria no Simples. Não é, mas temos. Mas temos. Então,
começa a E a complicar. gente fala que é muito, existe, você falou de incentivo, né, Adriano? Os estados têm muito incentivo para distribuidoras, para atacadistas e para indústrias, né? E a gente vê indústrias ainda no Simples Nacional, Exato. né? Então, assim, é uma análise caso a caso. Existe uma. Quando alguém me pergunta de bate-pronto, né? Adriana, eu tenho uma empresa, estou no Simples. É interessante eu sair do Simples. Eu disse, ó, existe um estudo feito pelo Fisco. A depender da tua margem, a depender, você deve analisar. Quando o Fisco instituiu o regime do lucro presumido, ele tem umas balizas. Ele presume que a tua margem de lucro vai ser de 8%. Por isso que a base de cálculo é 8%. Isso se você for comércio. Se você for prestador de serviço, ele presume que o teu lucro é de 32%. Né? Então, por isso que a base é 32%. Então, você já tem uma noção muito à distância. Você não pode tomar uma decisão só por essa presunção. O nome já está dizendo. Presunção. Por que é presunção? Porque pode servir para você, pode não servir. Pode servir para outro. Então, por isso que é presunção. Então, vamos lá. Existe uma presunção que se você é comércio, o teu lucro vai girar em torno de 8%. Aí vai ali de 6, 7, 8, 9, vai por ali. Então, por isso aí você sabe. Se o teu lucro gira nessa região aí, lucro presumido seria interessante. Só que aí vou ter que analisar as minhas despesas. Porque quando se instituiu esse regime, não está classificando todas as despesas, de forma geral. Se for prestador de serviço, vamos lá. O teu lucro tem que girar em torno de 32%. A depender se está muito distante de 32%, para menos ou para mais, você tem que analisar. Será que é interessante eu ficar no lucro presumido? Né? Aí você vai para empresas que a margem é 2%. Aí o cara está no lucro presumido. Aí ele está pagando por uma presunção que seria 8%. E ele sabe que a margem dele é 2. Igual o supermercado, né? Isso. É um segmento bastante posto de combustíveis. A distância a gente já poderia dizer, sem muita análise, a gente já poderia dizer, ó, supermercado não é muito interessante, você está no lucro presumido. No lucro presumido. Então a gente já poderia dizer a distância, né? Porque a regra é que o seu lucro seja inferior a 8, né? Possivelmente, né? A regra. A regra é. Então, assim, só que você não pode se determinar só por essa presunção. Você tem que fazer um estudo. É um processo, é um projeto. Por isso que fala planejamento. É planejar. É fazer uma análise. Você tem que levantar todos os elementos de influência. Todas as despesas, todos os fornecedores. Fazer uma simulação, né, André? Simulação. Se eu tivesse no regime tal, eu paguei tanto no Simples Nacional. Se nesse mesmo faturamento, com essas mesmas condições, localização minha... Essa mesma situação, se eu tivesse no lucro presumido, eu teria gasto quanto? Se eu tivesse no lucro real, eu teria gasto quanto? Comprando dos mesmos fornecedores e vendendo para os mesmos clientes. Exato. Você entendeu? Vendendo para os mesmos clientes. Exatamente. Então, tem até isso, né? É uma das questões que você deve analisar. Se você for um pouquinho mais longe, no Simples você não se acredita, né? Aí não importa, o imposto ele pode ser não cumulativo, ele pode ser o ICMS, o IPI, seja lá o que for, PIS, COFINS, você não se acredita. Então, assim, considerando também os créditos gerados pelas tuas aquisições, você tem que mensurar isso, os créditos que eles são, que você vai acumulando ele, você tem que mensurar isso aí, será que é interessante? Então, assim, é um estudo muito detalhado, isso, muito minucioso, é um estudo muito específico. Não é um bate-pronto, não é uma pergunta que se responde tomando uma cerveja. Você entendeu? Não é. Entendeu? Ou no achômetro, né? Não é. Interessante que algumas empresas que já fizeram o planejamento falam assim, cara, nos primeiros 3 meses, quando eu mudei de regime, fiz a opção, mudei de regime, nos primeiros 3 meses eu paguei o planejamento. Então, o cara ganhou 9 meses, né? Exato. Você entendeu? A conta fecha, né? Fecha muito bem. Entendeu? Nos primeiros 3 meses que eu paguei um planejamento, né? Você tem que planejar no ano anterior, né? Porque você só muda de regime no próximo ano. Então, eu tive a economia que eu gerei nos primeiros 3 meses, eu paguei o planejamento. Então, os 9 meses daquele ano que ele fez a opção, foi de lucro para ele, entendeu? Aí, só complementando,
Das pessoas que vão te incentivar a você fazer um planejamento, talvez quem vai estar no último lugar da fila vai ser os contadores. Não todos. Eu conheço contadores que são especialistas em planejamento, né? O cara que tem um mindset diferente, o cara que é de vanguarda, aquele contador que ele não só agrega preço, mas que aquele que agrega valor, né? Aquele que agrega valor, aquele que tem esse propósito, essa missão de levar conhecimento, expertise para as empresas clientes dele, né? Um cara que agrega. Então, assim, são poucos esses profissionais que defendem uma mudança de regime, principalmente para o lucro real, porque criou-se de que o lucro real é um regime muito complexo, é um regime que demanda muitas obrigações, como se o simples fosse simples, né? Dá muito trabalho, como né? se o simples fosse simples. Se você for apurar o simples como deve ser apurado, não é tão simples assim. Então, Ronan, seria isso, meu caro, em relação ao planejamento tributário, seria isso, assim, muito resumidamente, tipo assim, cara, para começar a história, para começar a conversa, é isso. Para começar a conversa. Sérgio, mais alguma contribuição aí você ia falando? Aproveitando aqui a fala do Adriano, né? Ele falando aqui do planejamento tributário, imagine só você no Simples Nacional na faixa de 17%, pagando 17% de imposto sobre o faturamento. Quando você vai para o lucro real, você pode estar ali pagando 5, 8 no lucro real. Mas sabe qual que é a maior dor que eu vejo com os empresários quando eu converso com eles? Eles não saem do Simples com medo das verbas, dos 20% do INSS patronal. Eles se apegam que vai aumentar 20% sobre a receita. Só que eles esquecem que com um planejamento tributário, eu posso sim trazer a empresa dele para o lucro real e posso fazer uma segunda empresa de prestação de serviço, colocando os colaboradores lá para prestar esse serviço, já que ele está querendo correr do INSS patronal. É isso que segura muito eles saírem do Simples Nacional, é o que eu percebo quando eu converso com eles. Falo assim, eu vou sair do Simples e meus funcionários, vai aumentar 20% agora do meu custo? Eu falei, não, calma, vamos te explicar que tem alternativas. Por isso que a gente fala que é gestão tributária que se faz com planejamento. É interessante, por isso que tem que fazer a análise daquela alíquota efetiva. Exato. Quanto é que eu pago? Eu não sei quanto é que a minha alíquota efetiva, eu pago 8% sobre tudo, né? Considerando os 20% sobre o patronal que eles têm medo, na verdade. Eles têm medo. Isso causa um arrepio neles. Então, assim, tudo bem. E se você mudar para o lucro real presumido, e se tua alíquota efetiva, em vez de ser 8, se ela cair para 4 no final? Sim. Então, você entendeu? Mas é conhecimento. Conhecimento é o que liberta. Exatamente. E voltando nesse ponto, a gente está falando muito aqui de grupo econômico, de vários simples do mesmo dono, mas também tem as empresas do simples no único CNPJ, que também cabe planejamento tributário para eles. Não só para sair do regime, que às vezes ele vai continuar no regime, só que não estão aproveitando incentivos do Estado. Tem o Estado do Pará, que no próprio Estado, qualquer empresa que venda para mineradoras, ela tem um incentivo de ICMS zero. Então, tudo que eu vender para a mineradora, eu tenho que zerar o ICMS. E por estar no Simples, muitos não utilizam porque acham que o Simples é só gerar guia. Então, tem uns que pode dar uma economia considerável por mês, 3, 4, 5 mil, depende de quanto ele vai vender para essas mineradoras. Esse é um ponto que no planejamento tributário pode encontrar para ele diminuir o custo efetivo dos impostos dele. Outro é o próprio monofásico, que também no Simples Nacional não é tributado, o ICMS-ST também não é tributado no Simples Nacional. É isso que o planejamento tributário vem trazer, clareza de como é realmente a operação. Ou, se realmente ele precisa sair do Simples Nacional, no planejamento tributário também vai estar informando para ele qual que é a melhor alíquota. Eu estava esses dias num evento, levando a nossa mensagem, né? Que a gente participa de eventos com empresários, empreendedores, e eu fiz uma pergunta. Eu disse assim, quem daqui, tinha uns 100 empresários, quem daqui é apaixonado pela parte da gestão tributária da sua empresa? Aí tem aquele grilinho, né, que fica... Ninguém levantou a mão. Ninguém Não é falou possível. nada, Não entenderam nem a pergunta. ninguém, simplesmente Tem ninguém receio, tem. levantou a mão. Essa é a constatação, assim, cabal, né, de que os empresários, eles acabam se afastando de algo que impacta muito significativamente no seu lucro. A gente sabe, por estudos feitos aí pelas
pelos especialistas, né, que cerca de 50% do lucro final de uma empresa é comido pelos impostos, pela carga tributária. E você está falando de lucro, né? Estou falando de lucro. Aí se você pega a receita bruta operacional ou faturamento, por exemplo, num supermercado, né? Um grande supermercado ou um médio supermercado, quer sobrar 2% lá. Então, pode dobrar isso aí. Exato. 98% vai embora. E desses 98%, a maior parcela é de imposto. Então, a gente precisa despertar no empresário, de um modo geral, a vontade e a atenção para a necessidade que ele tem. Não é uma questão de gostar ou não gostar. É necessário. Exatamente. Então, se ele der largar isso, se ele não minimamente buscar se informar a respeito, buscar no mercado empresas que são especialistas nesses assuntos mais detalhados da área tributária, se ele não fizer isso, o lucro dele vai embora. É muito impactante a carga tributária no lucro de qualquer empresa no Brasil. Então, passou da hora do empresário se profissionalizar nesse tocante. E ele não precisa estudar isso não, ele só precisa ter a mentalidade de buscar no mercado profissionais ou empresas como a nossa, por exemplo, que possam trazer ferramentas de gestão tributária eficazes. Quer dizer, é lógico que ele vai ter que se aconselhar com o seu contador, com o seu advogado, mas cada um faz algo que é de sua expertise. E ele precisa também buscar um olhar de fora, um olhar externo de quem tem no mercado referência e resultado e que possa trazer para ele outros elementos de legais, obviamente, que possam gerar para ele economia fiscal e economia tributária, né? Então ele precisa ter esse olhar. E quando eu fiz essa pergunta, eu falei assim, essa é uma das razões pelas quais se paga tanto imposto indevido no Brasil. Tanto imposto a maior. Porque quem é o dono do dinheiro? Se ele é o dono do dinheiro e ele não dá muita importância para isso, porque ele não gosta, e de fato é chato mesmo, é um assunto complexo, é um assunto técnico. Mas como eu disse, ele não precisa estudar direito, não, direito tributário, ele não precisa se formar em contabilidade ou em direito para ele buscar informações a respeito. O que ele tem que ter é atenção, dar atenção a este importante setor da empresa dele. Quando a gente fala de gestão numa empresa, tem vários tipos de gestão. Gestão de pessoas, processos, e aqui é a gestão tributária. Se eu tenho um sócio, que é o governo, que me come 50% do meu lucro, como é que eu não vou dar atenção para esse sócio? É igual dizer que eu tenho um sócio que deveria estar nós dois trabalhando no negócio e o meu sócio está só viajando e eu estou lá sozinho trabalhando. Eu vou me incomodar com isso. Eu vou pedir para ele, aí, vamos agarrar junto, né? Vamos fazer junto, cada um com a sua parte. Só que você tem um sócio que faz isso e não reclama. E não vai buscar entender como é que é isso, que é o governo, né? Você pode até não amar o seu lucro, mas o fisco ama. Exatamente. Ele cria todas as amarras para dificultar para você, aí cria em você essa sensação de não gostar. Então, assim, você pode até não gostar do seu dinheiro. Você pode até não ir buscar. O seu dinheiro está lá. E o governo, como ele ama muito o seu dinheiro, ele não vai fazer questão de vir te avisar, não. Eu faço uma analogia, o que acontece. Hoje, todo empresário ele é muito focado no financeiro dele. No financeiro dele, ele sabe até o centavo que tem lá. Ele põe uma pessoa de muita responsabilidade. Confiança, né? De confiança dele. E mesmo assim, ele fica fiscalizando para ver se realmente aquele dinheiro que entra no financeiro está saindo, como é que está sendo utilizado aquele dinheiro, né? Então, mas é dinheiro vivo. O dinheiro que passa na contabilidade dele, como não é dinheiro vivo, ele não se atenta a isso. E é outro caixa dele a contabilidade. Ele tem que estar de olho naquilo ali sempre. Ele não pode estar conformado com o que ele paga. Por quê? Sempre tem alteração na legislação e ele pode utilizar desses benefícios. Aí, às vezes, ele acomoda, não olha, deixa lá só por conta do contador. Por que ele não deixa o financeiro só por conta da gerente financeira dele? Ele não deixa. Mas a contabilidade ele acaba delargando, às vezes, um pouco ali por falta de conhecimento. Mas é bom ele procurar, igual a gente já vem falando aqui, outras pessoas para auxiliar isso aí para ele.
Porque quando ele está com dificuldade de gestão na operação da empresa dele, ele procura um gestor, pelo menos, para dar uma consultoria para ver se está ok. E a mesma coisa da contabilidade. Ele consegue estar fazendo isso aí. Toda empresa ela gera crédito. Toda empresa no seu segmento ela vai gerar oportunidades. O que precisa ser feito, o que o empresário precisa de buscar é quais os aproveitamentos de crédito aonde ele pode se beneficiar. E é justamente onde entra a Otimiza, né? Ela vem para fazer a justiça fiscal, verificar quais as oportunidades de crédito a depender do regime tributário que em cada empresa se enquadra. Até o fato, a gente já falou aqui que algumas empresas do Simples não teriam oportunidades, mas muitas vezes, fazendo um planejamento, elas não é que elas têm a oportunidade de recuperar propriamente dito que já foi pago porque elas estavam no regime errado, vamos dizer assim. Mas o planejamento é uma ferramenta de futuro. Né? Então esse trabalho faz com que mesmo essas empresas que em tese não teriam oportunidade de recuperação, se fizer esse ajuste, tem uma oportunidade de economizar, de pagar menos impostos. É sobre isso que a gente está tratando aqui quando a gente fala fundamentalmente de planejamento tributário. Então, se você está aqui me ouvindo e esse assunto, esses exemplos, esse bate-papo faz sentido, ou seja, você está se vendo nessas situações, é muito aconselhável que você procure, né, um profissional especializado, procure alguém de sua confiança, que tem referência e resultado, e contrate um planejamento tributário com urgência, né? Isso vai fazer com que você possa realmente ter uma maior eficiência, né, de carga tributária. Meus amigos, vamos nos encaminhando aqui para o final. Só Suas mais uma considerações finais, aqui. Sérgio. Nós estamos falando muito de Simples Nacional, certo? O Simples cabe a revisão, cabe o planejamento tributário. Só que o planejamento tributário não é só para o Simples. A empresa que está no presumido e no real também cabe planejamento tributário. O planejamento tributário é para saber se realmente você tem mais algum incentivo que pode ser utilizado, algum ponto de crédito que não está sendo utilizado. E outra, todo ano você tem que estar atento ao planejamento tributário. Por quê? Esse ano você pode estar no lucro real, mas às vezes suas vendas estão caindo e o ano que vem você tem que ir para o Simples, porque sua venda está caindo. Você não pode continuar no lucro real que você vai ter prejuízo. Então, essa flutuação de regimes é normal, tá? Não é porque você está no lucro real que você tem que ficar no lucro real, às vezes faturando 100 mil reais. Às vezes você tem que voltar para o presumido, para o Simples, ou tem ano que você vai para o Simples e volta para o real. E assim você vai fazendo esse planejamento. Perfeito, Sérgio. É por isso que se pode mudar a cada janeiro de cada ano, entendeu? Exato. Porque a economia, ela não é estática, né? Ela é dinâmica, ela muda muito. E é verdade, eu recordo de uma empresa que não estava no Simples Nacional e mudou os fornecedores e começou a economizar, porque ela comprava de pessoa física e não poderia tomar crédito. Aí quando ela começou a comprar de pessoa jurídica, ela pôde se creditar. Aquele exemplo também que eu falei em outro podcast, se o cara ele tá no estabelecimento alugado, ele pode se creditar de pessoa jurídica, né? Ele pode se creditar. Se ele tiver no No lucro real. próprio, ele não pode se creditar, você entendeu? Então, eu já conheci empresário até que vendeu o estabelecimento para poder tomar crédito, né? Fez uma venda casada lá para alguém muito próximo dele, mas enfim, ali diz que se for aluguéis de pessoa jurídica, eu posso tomar crédito. Um prestador de serviço. Eu conheci uma empresa que perdeu milhões. E por que eu conheci? Porque eu vi a negação, o indeferimento do pedido. Porque que é uma grande empresa, uma grande empresa no Brasil. Ela presta serviço para uma das maiores plantadoras, me parece a maior plantadora de eucalipto do país. Só que o serviço de roçagem dela foi feito por pessoa física. Valores milionários. Agora você imagina, Nossa. né? Perdeu dinheiro demais. Aí, uma empresa que está no lucro real, então falta de planejamento. Muito bem pontuado o que o Sérgio falou. É bom você fazer isso anualmente, porque anualmente a tua operação vai mudando. Inclusive, se tua empresa não muda a operação num período de um ano, tem alguma coisa errada, né? Ela tem que crescer, porque a inflação corrói, porque os teus concorrentes mudam, né? Você entendeu? Criatividade, competitividade, gestão, melhoria, otimização, compliance. Então, se você não tiver a todo tempo ativo quanto a isso e atento quanto a isso, é bom você ter cuidado. Então, quando se fala de planejamento, se fala de um todo, é um planejamento
é um gênero muito grande, que dentro desse gênero tem várias espécies e subespécies de atos e estudos e análises que devem ser feitos. Tudo para quê? Para melhorar a sua margem de lucro. A ideia é essa. A ideia é produzir mais com menos. A ideia é essa. E o Sérgio falou do financeiro da empresa, que o empresário fica, né, com o olho em cima ali, fiscalizando. Cara, se você observar bem, o que te dá o maior furo não é o financeiro. O que te dá maior furo, às vezes, não é teu estoque. Talvez não é a tua folha, os teus empregados. Olha lá, quem que tá te dando maior furo é quem te leva 35% do teu faturamento. Você entendeu? Esse pode te dar o maior furo. Então, assim, se você tem possibilidade, você trabalha com a margem aí, vamos uma mais hipotética aqui, muitos setores trabalham com a margem de 8%. Você trabalha com a margem de 8%, dependendo do estudo e das decisões que você toma e dos processos que você implanta, essa tua margem pode subir aí 3, 4 pontos percentuais. Você pode ir aí para 10, 11, 12%. Isso significa multiplica isso pelo teu faturamento. Quanto é que é isso por mês? Quanto é isso em um período de um ano? De repente, isso aí é o que vai fazer você abrir outra unidade. É o que vai fazer você ampliar o teu negócio. Entendeu? Então é bom analisar essa questão. Exatamente. É isso aí, meus amigos. Vamos partindo aqui para conclusão de mais um podcast aqui do nosso Pode Recuperar. Hoje falamos sobre planejamento tributário e a importância de você, empresário, ficar atento às questões de gestão tributária da sua empresa. Não seja negligente nesse tocante, porque o governo é seu sócio e não trabalha muito a seu favor, não. Ele te come aí pela carga tributária do Brasil, uma fatia considerável do seu lucro, e a gente está aqui para levar conhecimento para você, conhecimento para quem estiver ali assessorando e andar de mãos dadas com o seu contador, com o seu advogado, para que eles possam usar da nossa ferramenta aqui para fazer ali o planejamento tributário mais eficiente para a sua empresa. Então, fica essa dica, vamos juntos, pode recuperar e até o próximo episódio.